Meu nome é Estela, mas eu sou conhecida como The Angel. Vou fazer 32 anos em julho. E já tô há 8 anos nessa profissão de atriz, modelo fotográfica. E eu sou do profissional do pornô e também criadora de conteúdo. Você não é garota de programa, você trabalha também, com pornografia. A gente começou lá nas épocas dos primórdios. Então todo mundo fazia programa. Eu acho que todas as atrizes naquela época faziam. Mas faço também, mas não divulgo. Ah, você não se denomina garota de programa na internet? Me domino. Lógico que eu faço parte do job ali, mas não sou de divulgar. Porque o pessoal que tem interesse normalmente já entra em contato. Aí eu faço câmera privê também. Faço chamada de vídeo também pelo WhatsApp. Quando que você começou nessa profissão? Há uns 8 anos atrás. Como é que é pra entrar nesse mercado? Qual a oportunidade surge? Como que você enxerga isso como algo pra se viver? Hoje tá muito fácil, né? Qualquer pessoa com câmera abre lá a plataforma, cria seus conteúdos e tá no meio. Mas antigamente era bem complicado, porque a galera não gostava, assim, de incluir muitas pessoas, né? Então, o meio do pornô era um meio que fechado, não tinha muita gente. Tinha, 50 atrizes e atores no Brasil inteiro. É um número muito pequeno. Esses dias eu fui na Privacy, inclusive, acho que tem mais de 2.500 criadores de conteúdos. Então, mudou bastante coisa. No profissional, era um queimando o outro, na verdade. Principalmente o masculino, né? Os atores, eles não gostavam muito de deixar entrar pessoas, né? E era muito difícil de você ter acesso aos produtores, que eram os produtores que mostravam lá, você tá apto, você não. Antigamente existia muito boato do teste do sofá, mas na época que eu entrei já não tinha mais também. Uhum. Isso não é um mito, então existia mesmo? Não, já existiu já. Uhum. Já, muito mais pra homem do que pra mulher, na questão de os homens nem sempre funcionam, mulher consegue disfarçar. Homem não tem como. Uhum. Então, uma coisa é você se dar bem transando, você com seus amigos, todo mundo olhando ali na bagunça, é uma coisa. Agora, com câmera na sua frente, um monte de gente olhando, é bem diferente. Não tem como falar que é a mesma coisa. Então, muita gente se intimidava. E aí, o produtor não queria perder dinheiro. Então, ele não pagava o cachê. Então, para os homens era mais difícil entrar nesse mercado antigamente. Sim. Para mulher sempre foi mais fácil, para homem é mais difícil. Mas qual era o contexto da tua vida na época que você teve a primeira oportunidade, primeira vez que você entrou nesse mercado? Então, quando eu entrei, eu tava casada, separei, aí eu comecei a frequentar swing, do swing conheci uma garota de programa, e comecei a frequentar boate, da boate conheci um ator, que ele fazia show de sexo ao vivo. Aí comecei a fazer show de sexo ao vivo com ele. Aí nisso faltou 2 atrizes pro Sex Hot. Aí ele pegou e falou, olha, faltou 2 atrizes e tal. E nessa época, eu e uma amiga minha fomos, eu tinha que fazer exame, né? Porque como ele era ator profissional e a gente fazia show de sexo ao vivo, eu tinha que estar apta pra fazer o show com ele. Eu não poderia não ter exames. Então eu já tinha os exames. Peguei, fiz os exames certinho. Aí levei lá e fiz a primeira cena. E eles perguntaram pra mim, pra quem que você já gravou? Eu falei, não, é a primeira vez. Eles, nossa, mas você não ficou tímida, não ficou com vergonha, nada? Eu acho que é por causa dos shows. Porque tinha muita gente olhando e tal. Então ali interagia com outras pessoas. Eu acho que isso deu uma preparação pra começar a gravar. E aí eles gostaram. E desde então não pararam de me chamar. Hoje em dia, os produtores não produzem mais como antigamente. Antigamente, no mês, que eu tinha, às vezes, 2 cenas no dia. Então, era muita cena. Era difícil ter uma semana, assim, de folga. Era difícil ter 2 dias de folga, porque quase todo dia tinha cena. E 2, 3 cenas no dia. Então, era mais puxado, mas tinha muito mais trabalho. Hoje em dia, com a criação de conteúdo, os produtores perderam muito espaço também. Uhum. Então, eles hoje em dia não chamam mais. Tem produtoras que chamam meninas pra fazer collab e atores pra fazer collab, coisa que
não existia, né? É que hoje você é a sua própria produtora, né? Você pode criar sozinha, exato, né? Exato. Então, hoje em dia, vale muito mais a pena, se for pra gravar pra produtora, às vezes gravar pra produtora de fora, do que daqui. Porque daqui tem produtores ainda que pagam cachê, tudo certinho. Mas cada vez eles querem pagar menos, né? Também porque eles têm menos trabalho hoje em dia. E a maioria dos produtores, eles querem fazer troca. E pra mim não é cabível fazer troca de conteúdo com um cara que vai produzir e vai vender essa cena e vai ganhar muito dinheiro em cima e eu vou colocar só nas minhas plataformas pros meus assinantes. Tipo, não bate, entendeu? Não é uma troca justa minha com outro produtor, com outro criador de conteúdo. É com um produtor que vai ganhar muito mais em cima. Então, pra mim, não compensa. Fala, pessoal. O A Deriva é um projeto independente, feito com dedicação por uma equipe pequena e determinada. Nós estamos muito felizes com o engajamento e o crescimento do canal. E isso só acontece porque vocês acompanham, apoiam e entendem o programa. Para quem quer ir além e realmente fortalecer esse trabalho, a melhor forma de ajudar é assinando o sacocheio.tv. Os assinantes do Saco Cheio TV têm acesso antecipado aos episódios do A Deriva antes deles serem postados no YouTube. Mas, mais do que isso, eles sabem que estão viabilizando esse projeto autêntico e diferente. Então, se você gosta do A Deriva e quer que ele continue crescendo e existindo, assine agora o sacocheio.tv, porque o seu apoio faz toda a diferença. Você disse que você era casada antes de entrar nesse mundo, né? Era. O que você fazia nessa época? Eu estudava, era mãe e vendia cirurgia plástica. Eu trabalhava para uma clínica. Então, era isso que eu ganhava dinheiro. Aí eu terminei, né? Todo mundo achou que eu ia voltar, porque realmente a clínica vendia bem, vendia mais para as trans, tudo, silicone, rinoplastia. Naquela época, as mulheres não faziam tantas cirurgias igual hoje. Então, deu uma caída. E aí eu comentei com uma amiga minha, que era garota de programa que eu conheci no swing. Aí nisso ela me chamou pra ir conhecer a boate. Na época eu não queria, porque eu fiquei com um pouco de receio, né? Já fui da congregação, então, tipo, já tinha evoluído muito indo no swing. Aí, de repente, numa boate, falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer lá? Chega lá, vai ter aquelas pessoas acabadas, velhos, e tudo bêbado, embriagado, caindo. Porque era isso na minha cabeça, que é isso que os filmes vendem, né? Então eu falei, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Só vai ter pirata lá, tipo algo assim. E não, na verdade, cheguei lá, chegou um monte de gente jovem, uns jogadores do que acho que tava perto de subir profissional, que acabaram de 18 anos, assim, os meninos. Aí eu falei, atendi 2, falei, caramba, esses meninos aí, provavelmente se tivesse numa balada, eu mesmo ia querer chegar, eles estão me pagando ainda. Aí viciou. Porque aí eu falei, juntou o sexo, né, a pegação ali com dinheiro. Eu falei, interessante esse mercado. Aí pronto, aí comecei a frequentar. Então você teve uma mudança drástica de estilo de vida. Foi, aí assim, eu ainda continuava vendendo cirurgia. Mas aí depois começou a me dar muito mais dinheiro trabalhar na noite. Eu falei, não vou ficar me matando, divulgando na clínica, nada, vou ficar aqui. Aí eu peguei e fiquei ali, porque ali eu não precisava me divulgar nem nada. E era longe da onde eu morava, né? Eu trabalhava em Santo André e eu morava em Osasco. Então, tipo, muito difícil de ver alguém conhecido. Falei, ai, nossa, que perfeito. Só que aí deu um mês assim, eu mesmo comecei a postar que eu tava na boate. Eu falei, meu Deus do céu, eu não aguento ser discreta. Então, pra mim, pelo menos fluiu bem essa área. Mas na época de casada que você frequentava a igreja, você tinha algum pensamento de pô, eu queria viver esse mundo ou era não, nem passava na sua cabeça? Muita coisa eu nem conhecia. Assim, coisas que eu gostava. Eu sempre amei que pegasse no meu pé. Por quê? Não sei. E eu fui casada 2 vezes. A primeira vez eu tinha 16 anos. Casada lá no papel e tudo, né? Fui amaziada. E aí, cara, eu e o meu ex, que inclusive a gente é amigo até hoje, a gente gostava, tinha um janelão que dava de frente pra uns prédios. E a gente gostava de fazer as coisas com a janela aberta. E a gente via que tinha um cara que sempre olhava. E a gente olhava pra ele de volta e meio que era um exibicionismo.
Só que a gente não entendia isso como exibicionismo. A gente entendia como safadeza da nossa parte mesmo. Sei lá o porquê. A gente gostava disso. Mas... Aí, beleza. Terminei com ele depois, né? A gente ficou casado 1 ano. Aí, deu um tempinho, casei novamente, né? Aí, com esse outro, eu achei que eu não gostava mais de sexo. Eu simplesmente, tipo... Eu não sei, às vezes eu queria querer alguma coisa, mas não sei, não sabe? Aí eu comecei a falar, nossa, eu acho que eu tô ficando velha, acho que isso daí era fogo no rabo de adolescência e tal. E não, era ele que eu não me conectava. E aí eu achava que não gostava, aí fiquei meio assim, aí... tipo, tinha muitas mentiras, né, nessa relação. Então eu ficava meio com medo dele, assim, no sentido de deve pegar outras por aí, vai me trazer alguma coisa. Então eu queria fazer com ele só com camisinha. Aí a gente, né, isso depois da primeira gravidez. Aí ele pegou e começou a contar pros outros, me colocava contra a parede, falava assim: sua mulher, ela transa com você com camisinha? Aí, os outros, porque a minha parece que tem nojo de mim. E eu ficava tendo que explicar para as outras pessoas o porquê que eu não queria. E isso me deixava muito, tipo, constrangida, sabe? Aí teve um dia que eu entrei num acordo com ele. Falei, beleza, mas não goza dentro, tal. Ele, não, tudo bem. Deu, acho que uns 2 meses que a gente fez esse acordo. Dentro disso a gente transou poucas vezes, não foram várias vezes, entendeu? E aí eu fiz o exame, grávida de novo. Meu Deus do céu. Aí eu fiquei doida. Porque eu já tava com o intuito de separar dele. Porque não me sentia bem com a pessoa dele. Aí tudo bem. Aí aguentei, arrastei mais um período esse casamento. E aí quando minha filha tava pra completar uns 2 anos, eu larguei. Falei, não aguento. Porque teve uma questão de violência, né? Aí eu peguei e falei, não, agora não volto mais. E aí ninguém botava fé, todo mundo achando que eu ia voltar porque, né, por questão financeira. E acabou que eu não voltei. E o pornô, a boate, foi o que me salvou. Porque senão eu ia ficar, tipo, numa condição muito frágil, sabe, financeiramente. Tipo, trabalhava, mas não era o suficiente. E aí nossa, se tem uma coisa que eu não consigo me arrepender é de ter entrado nessa vida, porque foi essa vida que deu condições pra mim, pras minhas filhas, pra mim criar elas até hoje. Então, pra mim é muito bom. Você teve algum dilema moral antes de entrar? Cara, eu tive, assim, quando eu completei um aniversário, eu fui comemorar no swing, né, com amigos e tal, e eu fui com um vestido transparente. Um vestido que, na época, era igual ao da Rihanna, que ela tinha usado. E eu fiquei apaixonada, tal, comprei, paguei muito caro nele. E eu usei e eu postei, na época, no Facebook. E meu pai viu, tal, e minha avó tinha morrido, né? E eu fiquei meio abalada com a situação da minha avó. E aí meu pai falou, nossa, que vergonha, sua avó teria vergonha de você. E aí eu fiquei, tipo... Eu peguei e falei, vergonha de você, que nunca foi pai e tal. Porque realmente, meu pai nem não me criou, nunca me deu pensão, nunca nada. Quem ficou tudo nas costas da minha mãe e do meu padrasto da época. Aí eu peguei e discuti, ele pegou, me bloqueou até... Beleza, aí eu fiquei com isso na cabeça por muito tempo, na verdade. Tipo, com um peso na consciência, né? E aí eu consagrei a ayahuasca. Na ayahuasca, aí eu peguei e tive uma visão da minha avó. E aí ela falou, olha, eu não tenho vergonha de você. Eu não... eu amo você. Eu não amo o que você faz, mas eu amo você. E aí parece que tirou aquele peso que eu precisava me livrar. E aí foi muito, muito lindo, né? Nossa, inclusive a ayahuasca maravilhosa. Por que você procurou a ayahuasca? Na verdade, eu já tava precisando de alguma coisa. E aí, uma amiga minha que começou a frequentar, ela... tocou, e aí eu comecei a pesquisar e aí veio uma vontade muito grande, mas eu já tava com esse pensamento de alguma coisa, precisando de alguma coisa. Então, muita gente fala que é o chamado, né? Como eu não frequento regularmente a ayahuasca, eu não sei se eu acredito nisso de chamado,
Mas realmente foi uma coisa diferente. Porque eu tava sentindo uma necessidade enorme de alguma coisa e eu não sabia o que era. E quando ela falou, parecia que... Sabe quando é a resposta pra sua pergunta? Era meio que isso. Aí eu descobri, eu falei, ó, vou atrás. Aí ela me chamou, fui com ela, consagrei. Foi um sagrado feminino e foi maravilhoso. Não me arrependo de ter ido. Então, pelo que eu entendi, quando você separou do segundo casamento, é que você começou a frequentar esses lugares. Com uma semana. Uma semana. É que tinha um amigo meu que ele frequentava. E aí ele me contou assim que eu separei. Aí eu falei, é interessante esse negócio, como que é? Então, mas tinha alguma coisa em você que já queria viver esse mundo? Não, porque antes? eu achava que não gostava mais de sexo. Então o que acontece? Aí eu não sei, me deu uma curiosidade de ir. Aí eu falei, amigo, queria ir. Você tem certeza? Porque ele sabe que eu era da congregação e tal. Eu não, quero ir, quero conhecer e tal. Aí ele, não, tá bom, então vamos. Aí marcamos. 10 dias eu tava separado. Aí eu fui. Aí quando eu cheguei na fila, eu comecei a ficar com medo. Porque na minha cabeça eu já comecei a imaginar assim, um monte de gente transando, um comendo o outro ali, a gente tendo que, sei lá, passar meio que por cima, alguma coisa assim, sei lá, minha cabeça foi longe. E aí, nisso, eu comecei a ficar com medo, aí tava na fila, eu falei, eu não vou arregar não. E minha barriga tremendo, eu falei, gente, eu tô suando frio aqui, e agora? Aí peguei, não, eu vou entrar. E quando eu entrei, tudo tranquilo, uma balada normal, que a primeira foi na Code, né? Uma balada normal, tal. Aí eu falei, isso aqui? Começamos a conhecer outras pessoas. Aí eu me soltei, fui beber. Aí comecei a beber, daqui a pouco peguei um, daqui a pouco peguei outro. Falei, que interessante, se eu não deixar me tocar, não pode. Legal. Aí eu fui, acho que ficando confortável demais, aí ali, a partir dali que eu vi que realmente eu gostava de sexo. O que eu não gostava era de fazer com aquela pessoa. Não, e depois eu fui entender também o porquê. Porque como aquela pessoa, ela já tinha me magoado muito, me machucado muito, mentido muito. Então eu não me sentia confortável com ela. E não era que eu não gostava da coisa, da bagunça. Aí eu falei, caramba, que interessante. Aí, beleza. Aí, eu acabei ficando com 10 caras lá. Foi uma coisa meio estranha, mas legal, interessante. Mas foi a única vez que eu distribuí, assim, que deu uma de Bruna surfistinha. Depois daquilo, eu virei meio que santa de novo. Eu ia mais pra encontrar a galera. E quando você fala fiquei, você transou com 10? Transei com 10 pessoas. Mas não junto. Na minha cabeça, ingênuo é pra mim ficar e beijar na boca. Não, não, então. É uma balada com regras e termos colocados, tipo assim. Se a mulher quiser ficar pelada, ela pode. Mas você não pode encostar nela, ela não deixa você encostar. Entendeu? Então tem muitas regras. Hoje em dia, antigamente eu acho que tinha mais regras, mas era mais confortável. Hoje em dia eu vejo que as regras, elas estão meio que defasadas, né? Ainda tem uma coisa ou outra. Mas não é a mesma coisa mais. Tipo, antigamente tinha até regra pra você se vestir pra ir lá. A mulher, ela não podia estar de tênis, ela tinha que estar de salto, ou de esporte fino, ou uma coisa assim, mas não tênis, né? Podia estar de lingerie e tal, ou... Mais pro social, sabe? Sempre puxado pro lado social. Os homens, tipo, às vezes iam lá com camisa social. Eu achava a coisa mais linda, mais sexy que tinha. Eu acho que foi por isso que me ganhou bastante o swing. Hoje em dia o pessoal vai de boné, de camiseta. As meninas de short jeans, isso aí não podia. Era, tipo, você chegava lá e falava, meia volta, não entrava. E nesse dia foi a primeira vez que você fez uma digamos, uma loucura sexual? Foi. Você nunca tinha vivido nada parecido? Assim. Não. E o que você sentiu? O que você sentiu depois de ter transado com 10 homens na mesma noite? Então, eu voltei pra casa depois que passou a cachaça. Eu posso jogar a culpa na cachaça, né? Eu que fiz, eu jogo a culpa que eu quiser. Depois que passou essa parte, eu fiquei pensando, falei, meu Deus, o que eu fiz na minha vida? E fiquei com isso. Mas eu fiquei com muita vontade de retornar. Porque eu conheci pessoas muito legais. E elas me seguiram no Facebook, no Instagram. E eu também. E aí a gente começou a conversar e tudo. E eu achei elas muito legais. Eu falei, nossa, me apeguei a isso. Porque eu tava num momento também frágil, né? Porque, recém-separada e tal. Então, muitos dos meus amigos, eu dei uma cortada. Porque eu sabia que eram amigos meus e dele. Então...
não queria ter tanto contato, porque eu não queria que as pessoas soubessem tanto da minha vida. E nem queria saber da dele. E então foi tipo um grupo social que eu me envolvi totalmente diferente da minha realidade. E eu gostei, eu achei muito divertido, eu achei muito interessante. Só que eu comecei a frequentar mais por causa das pessoas do que por causa de sexo ou alguma coisa do tipo. Acontecia uma vez ou outra, mas normalmente com o sol, sabe? Tipo, dava uma de namoradinha no dia ali no rolê. E depois, a vida que segue de cada um. Mas tinha alguma sensação de liberdade em contraste à tua vida de casada? Tinha, na verdade, porque, assim, esse meu segundo ex-marido, o primeiro não, mas o segundo, nossa, eu não podia conversar demais com ninguém, entendeu? Tudo incomodava ele, até a madrinha da minha filha, que é a minha melhor amiga até hoje, incomodava ele. Então tudo incomodava ele, toda pessoa que eu começava a ter amizade incomodava ele. Então, tipo assim, eu me sentia muito à mercê do que ele autorizava, entendeu? Não que eu era submissa, não era. Mas, tipo assim, às vezes, eu não tô afim de ficar brigando e a pessoa te vence pelo cansaço. Tipo, de novo você tá falando com essa fulana. Tipo, você vai se afastando daquilo. Então, pô, ninguém mandando e-mail, nossa, maravilhoso. Lava a louça a hora que eu quero, cozinha a hora que eu quero. Não a hora que eu quero, porque com as minhas filhas eu tenho regras. Mas, tipo, não tô com elas, né? Faço o que eu quiser na hora que eu quero. Então eu tive muito mais liberdade, sem ter que dar satisfação. E isso daí eu acho que foi o que me fez ficar solteira até hoje. Uhum. Porque eu não consigo ter uma pessoa que me sufoca. E nessa época você tinha algum embate com Deus? Porque você passou um tempo na congregação, né? Então você tinha algum pensamento em relação a isso? Então, eu acho que depois que eu saí da congregação, eu comecei a questionar muita coisa. Até eu entender o que pra mim hoje é Deus, eu passei por muita coisa. Mas não entrei em conflito com Deus quanto a isso. Quanto a isso, não. Porque eu sempre tive muitas amizades, assim, antes desse meu ex-marido. Meu primeiro namoradinho de infância é da Umbanda. Então, tipo assim... E tenho amizade com ele também até hoje. Então, eu tinha outras pessoas. Da família da minha mãe, muita gente era espírita. Então... eu tinha um outro conhecimento também. Então eu não fiquei me julgando por isso, né? Mas eu entendia Deus de uma outra forma, como eu entendo hoje, totalmente diferente. Como? Antigamente eu entendia Deus como se fosse uma travou a língua agora. Como se fosse uma pessoa, sabe? Tipo, não como uma pessoa assim física, mas... como se fosse uma coisa só, que tivesse muitos poderes e que via tudo, criação. Hoje em dia eu não entendo Deus mais dessa forma, como se tivesse uma imagem, mesmo que não tenha uma imagem, mas algo muito sólido. Não é algo sólido. Hoje em dia eu vejo Deus em tudo, e é realmente tudo e todos e a todo tempo. Tipo, eu vejo Deus na criação do microfone, porque teve uma inteligência. Eu vejo Deus nas pessoas, que eu participo de ONG. Então, pô, o pessoal consegue ser feliz. Meu, isso é Deus. A natureza, isso é Deus. Tipo, é muito mais abrangente, é muito difícil de explicar. Mas hoje é em tudo e em todos. Não é mais uma coisa... como que eu falo? Não é mais aquela coisa que é compacta, sabe? Tipo, eu não vejo Deus como uma coisa julgadora. Eu vejo Deus como alguém que... não alguém. Como algo que realmente faz parte do tudo e todos. Eu não sei explicar, mas é muito mais profundo do que eu tô falando. Sim, ele tá em tudo, ele não te julga. Não, é porque não é... então, ele não te julga porque não é uma coisa... ele não é um alguém. Ele não é um alguém. Ele é as experiências que você tem também. Ele é o tudo. Tipo, quando eu fiz técnica de estética e cosmética. E ali a gente começou a estudar como se forma o ser humano e tal. E aí quando você vai começando a ver que uma coisa liga a outra, aquilo ali você fala, caramba, isso aqui é Deus. Como que o DNA é feito, tudo. Como o cabelo cresce. É como se fosse a magia da coisa, entendeu? Não é, a magia não é a melhor palavra, mas é uma coisa muito maior do que a gente consegue
compreender. Quando eu tô na ayahuasca, eu compreendo bem. Aqui é meio difícil de explicar. Mas não é um alguém pra ele te julgar. Por isso que eu entendo também o bom e o mal. Todo mundo tem o bom e o mal, e isso, o que decide o que vai acontecer ou não, é você. Você que vai escolher pra onde você vai. Muita gente diria que você vive uma vida de pecado, né? Quem acredita no Deus mais tradicional. Sim, com certeza. Que a questão do... Não sei se aproveitar esse mundo carnal te levaria pra um lugar ruim. O que eu acredito é que nós somos seres espirituais tendo uma vivência carnal. Uhum. Então, assim, eu acredito, assim, hoje em dia, que você morre e depois você reencarna. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que cada coisa que a gente passa é um aprendizado. Tanto que muitas das vezes que eu passei por coisas parecidas é porque eu não aprendi a lição. A partir do momento que eu entendi aquela lição, parece que ela nunca mais se repete na minha vida. Entendeu? Então é uma coisa muito maior do que a gente falar assim, nossa, você vive no pecado e tal, isso e aquilo. Se a gente for ver na época de Jesus mesmo, quem condenou ele não foi. Não foram os pobres, não foram as prostitutas, não foi ninguém, foi a religião. Então eu acho que a religião, por muitas das vezes, separa muitas pessoas, né? Mas eu acredito no papel social da religião também, porque tem muita gente que é preso na religião ali, e ela precisa daquilo, e aquilo, muitas das pessoas são, tipo, um pedófilo. Ele tá ali na religião, então ele só não comete algumas atrocidades porque ele tem medo do julgamento de Deus. Porque é o medo dele que controla os instintos dele. Uhum. Então, eu acredito muito que é importante a religião. Mas eu não acredito no mesmo Deus da maioria das religiões. E você acredita que o sexo te aproxima desse Deus que você descreveu? Não. Eu acho que isso é uma... Assim, Deus tá em tudo. Também tá no orgasmo, tá em tudo. Porque Ele é tudo. Ele tá nisso. Uhum. Entendeu? Ele não criou a gente pra gente ser algo como, sei lá, tendo que pagar penitência pra você receber alguma coisa. Igual, tipo, sei lá, minha mãe tá doente. E aí, se ela se curar, eu vou subir a igreja, a escadaria de joelhos. Eu não acredito nesse Deus que pune pra você conseguir uma bênção. Eu desacredito total. Eu acho que sim, Ele fez pra gente vivenciar boas coisas. Mas como eu acredito em energia, toda vez que a gente se relaciona com alguém sexualmente, a gente mistura energia. E aí, dependendo, se a pessoa for mais densa, você vai sentir. Pra quem é desse ramo, elas vão entender. Quando a pessoa ela é muito carregada, a gente volta cansada, a gente volta parecendo que tem um peso. Isso é normal. E não é tipo... Nossa, que a pessoa seja ruim. Não, ela só tá com a energia pesada. E é a mesma coisa, quando a pessoa ela tá super de bem com a vida, tá bem tranquila e tal, e a gente volta numa paz, porque a nossa energia se mistura. Uhum. Entendeu? Então eu acredito nisso. Mas que Deus tá nos nossos prazeres também. Foi Ele que criou isso. Por que eu vou falar, não, Deus não tá aqui? Então, pra recapitular a história, você foi pela primeira vez no swing. Sim. Você ficou com 10 caras lá e depois você curtiu esse mundo. Sim. E aí, esse seu amigo te chamou pra fazer sexo ao vivo. Não foi o mesmo. Foi outro. Depois eu comecei a trabalhar nas boates, né? Com essa minha amiga, ela ficou chateada que eu falei pra ela que não me via muito nisso, que eu era um pouquinho preconceituosa, né? Com o ramo. Não tinha muito esse contato. E aí ela me deu uma chamada, ela falou assim, então eu transar e ganhar dinheiro, tá tudo bem. Então você dá pra todo mundo, tá tudo bem. Agora eu ganhar dinheiro dando, aí eu tô errada. Aí não sou digna. Falei, não tem nada a ver com isso. Não, mas tinha um preconceito um pouco assim, não com ela. Mas eu não queria me sujeitar a fazer esse tipo de coisa porque eu achava muito errado. Uhum. E aí depois que eu fui a primeira vez eu falei, não tô achando tão errado assim, não é tão pesado quanto eu achei que seria, porque eu tinha uma mentalidade que era de um jeito totalmente diferente do que me mostrou lá.
Então, qual foi a primeira vez que você cobrou por sexo? Então, foi nesse dia que eu fui pra boate. Ela te convidou pra viver uma noite de garota de programa. Não, ela me chamou, aí eu tive que... Na verdade, aconteceu essa discussão entre a gente, né? Uma discussão bem pequenininha. E aí, eu tive que ir atrás dela. Eu falei, eu queria ir lá, tentar, tal. Aí ela pegou e falou assim... Não, mas você vai... Você não precisa ir por causa de mim. Aí eu falei, não, eu tô querendo porque eu tô precisando de dinheiro. Queria ver como que é, tal. Qualquer coisa, eu não fico com ninguém. Não sei se pode ou não. Não, você não é obrigada. Aí ela me explicou tudo certinho. Aí eu fui. Aí que eu tirei da cabeça esse preconceito enorme que eu tinha. E qual foi a sensação de ganhar dinheiro com isso a primeira vez? Foi maravilhoso. Foi com 2 meninos novos, bonito ainda. Falei, mas óbvio que não foi todos os dias que foram assim, mas tipo assim, foi diferente. Uhum. Aí o problema é que eu comecei a sentir tesão em ganhar dinheiro. Por quê? Parece que hoje em dia, se eu vou sair com uma pessoa e tipo, pô, a pessoa eu vejo que o interesse dela é só sexo. Tudo bem, não tem problema o interesse dela ser só sexo. Mas quando eu vejo que é só isso, aí eu olho assim e falei, não vou ganhar nada com isso, não quero. Eu não quero. Agora quando a pessoa fala, não, eu vou te contratar. Eu vou, nossa, que delícia. Virou um fetiche ganhar dinheiro? Foi. E na verdade existe esse fetiche. Assim, antigamente a gente tinha, assim que eu comecei, tem um fetiche que se chama Money Slaver, que é a dominação financeira. E tinham muitas pessoas, tanto que minha mãe, ela achava até que, sei lá, que eu pagava pra receber coisas, e não era. Então, tipo, tô com fome. Se eu falava, eu queria comer tal coisa, daqui a pouco chegava alguém entregando na minha casa. Aí era presente, era roupa, era isso, era aquilo. E toda hora, eu queria tal coisa. A pessoa ia lá comprar, me dava. Coisa, caramba. Mas como os criadores de conteúdo, é muito difícil você encontrar uma pessoa que seja submissa financeira. Porque, sim, né, tem muita gente, então o leque é maior até pra eles escolherem com quem eles querem que domine eles, né? Mas antigamente era muito bom. Eu tenho que pagar minha conta tal. Me manda aí o código de barras. Só passava, daqui a pouco ele mandava o comprovante. Que gostoso. Sem precisar fazer nada em troca, era só pela dinâmica de relação mesmo. Uhum. Exatamente. E você consegue explicar por que você gosta disso? Tem alguma coisa a ver com a pessoa tá completamente dominada pelo meu físico? Não, eu acho que... eu acho que não. É uma coisa muito mais interna. Antigamente, eu não me sentia mimada. E nem deixava os outros me mimar. Tipo, eu era muito tipo assim... vou fazer tal coisa. Não precisa, pode deixar que eu faço. Então, eu não deixava ninguém me ajudar. Eu era sempre a primeira a querer ajudar as pessoas, mas eu não deixava ninguém me ajudar. Tal coisa. Não, eu compro. Se eu quero, eu vou lá, consigo e compro. Eu era muito assim. Mas é porque eu nunca tive ninguém na minha infância que me mimasse. Então, tipo, depois que eu desprendi disso e comecei a receber esse tipo de coisa, aí hoje em dia eu já me sinto muito mimada. Então, se a pessoa não me mima, eu já também não quero. Então era uma vontade de ser cuidada de alguma maneira? Eu acho que mas eu acho que eu tinha uma barreira. Porque como eu fui negligenciada na minha infância por algumas coisas que eu necessitava, então eu comecei a pensar assim, não, então eu não preciso de ninguém. Se eu quero, eu tenho que ir atrás. Porque se eu não ir atrás, eu não vou conseguir. Então também não me permitia deixar que as pessoas fizessem por mim. E aí depois que tive tudo isso, que eu comecei a receber presentes, o pessoal pagando conta, ainda me mandando dinheiro, assim, do nada. Aí que eu peguei e falei, caramba, eu gosto disso. Aí hoje em dia minha cabeça mudou, tipo, totalmente. Hoje em dia eu gosto de ser mimada. Tipo, vamos sair, vamos. Eu gosto que o cara abra a porta. Se o cara não abre a porta, eu fico meio assim, ó. Já não vou sair mais. No encontro pessoal, não profissional. No profissional também. Também? Meus clientes me tratam que nem uma princesa. É por isso que eu gosto de ser mimada. Aí hoje em dia eu já não admito não ser. Então, tipo assim, se eu vou pra uma produtora, já aconteceu de eu discutir com câmera. Que o produtor, ele não tava.
E o que eu combinei com o produtor tinha sido uma coisa, chegou lá, o câmera queria colocar outras coisas pra me fazer. Eu falei, não foi isso combinado. Não, porque todo mundo faz. Eu falei, todo mundo faz. Mas não foi isso que eu combinei com ele. Então não vai ser isso que eu vou fazer. Mas só você que... Eu falei, só eu que dou problema. Aí eu já não queria mais fazer. Aí o produtor me ligou e falou, não, pode ficar tranquila, faz o que você quiser fazer. Eu falei, tá bom, agora eu faço. Então, tipo assim, eu comecei a levar isso pra tudo. Até pros meus amigos. Vai me chamar pra ir no cinema. Vamos no cinema, vamos. Então você paga, porque você tá me chamando. Bem mimado. Então, você diria que você chegou num estágio da sua vida sexual que todas as relações que você tem são parecidas com um eterno primeiro encontro, onde sempre tem aquela dinâmica de paixão e de eu preciso manter essa mulher... Eu preciso ganhar ela. Isso. Sim. Porque se mantiver por muito tempo, cai naquele lugar que lembra o teu casamento. E também... Mas não só aquilo, eu lembro muita coisa. Então, tipo assim, se eu não for tratada de forma que eu me sinta confortável, eu não quero. Tipo assim, faz uma coisa por mim. Depois. Pronto, aquilo ali já me dá uma broxada. Eu falo, Mas mesmo que você saiba que tudo que o cara quer é só transar? A maioria não quer só transar. É? Não. Quer aprovação? Eu tenho bastante cliente fixo. Eles não querem só transar. Nenhum deles, pra falar a verdade. O homem, ele nunca quer. Ele quer uma aprovação, sim. Eles já me buscam porque eles querem ter uma experiência com uma atriz pornô. Começa assim, com um fetiche. Né? Tipo, pô, legal, né? Sair com a atriz pornô, pensa. É isso que passa na cabeça deles. Ele não quer saber se é magra, se é alta, se é gorda, se é baixa. Ele quer a atriz pornô. Depois, ele quebra um pouco aquilo do só fetiche, porque ele vê o jeito que eu me comporto. Então, eu sempre escuto muito a pessoa. Eu consigo ter o feeling de ver como que é cada pessoa. Então, eu dou uma estudada. Eu sempre tô conversando com eles. Até via o WhatsApp. Não é dia que eu vou marcar. Não tem problema, a gente pergunta. Então, a maioria dos meus clientes eu conheço. A mãe, o pai, o avô, o tio, o cachorro, o papagaio. Porque eles me falam. E tem clientes que já me apresentou pra família, como amiga, óbvio, mas frequento festa, essas coisas, e não tem problema nenhum. Porque a gente pegou um nível de intimidade. É diferente. Agora, tipo assim, nenhum deles que são fixos, eles querem me perder. Isso daí é uma certeza que eu tenho. E isso daí me deixa um pouco aidada, né? Tipo, fico feliz com isso. Porque eles querem ser se eles sabem que tem um monte de cara na tua vida, eles querem ser o melhor. Com certeza. E eu imagino que eles devem se comparar também com os outros. Eles nunca querem ser taxados de cliente. Eles não gostam. E eu salvo todos os nomes deles como cliente. Quando eles veem alguma coisa que às vezes eu esqueço e mando... Falar aqui, você falou pra mim isso sim. Quando a gente tá brincando, eu falo, você me prometeu tal coisa, não cumpriu, que eu cobro. Aí às vezes eu tiro o print, eu esqueço de como tá salvo. Aí tem o nome completo da pessoa e no final, cliente. Aí eles... O cara fica bravo. Nossa, você ainda colocou. Eles ficam. A maioria fica chateada. Então existe também não sei se é um fetiche, mas um objetivo de ser o melhor cara daquela mulher que trabalha com sexo. Mais ou menos. Ao ponto de não ser considerado mais um cliente. Eles Esse é o objetivo deles. Isso. Tanto que tem muitos que eles falam assim, eu vou te ver tal dia, eu já vou fazer o pagamento pra você não falar comigo sobre isso no dia. Tá bom. Daí eles já fazem o pagamento antecipado do valor total, e aí no dia eu não preciso cobrar ele. Mas você acha que isso é uma carência, e aí o cara quer simular que ele tem uma mulher interessada nele? Não. Eu acho que isso daí é tipo um grau muito alto de intimidade. Mas ele não quer, tipo, ser tratado como cliente. Tipo, eu só vejo você como dinheiro, como um banco. Não é isso que eles querem. Eles querem uma pessoa que entenda eles. Nossa, pensa, melhor que psicólogo. Conversa, brincadeira, gente, daqui a pouco os psicólogos derrubem a conta. Eu converso, se precisar, dou conselho. Dou minha opinião em tudo que eles pedem. A não ser quando eles não pedem, eu só escuto. Enfim. Dou carinho, sou bem carinhosa. Os que são do fetiche, que é o meu lado mais dominadora. Até eles buscam um pouco da minha aprovação também. Então,
é mais uma amizade que rola ali depois do que só uma coisa mecânica de cliente e valores, sabe? Não é bem isso. E eles não são carentes, tipo, ao ponto de me achar uma namoradinha. Não, isso não. Eles sabem que ali eu sou o momento de descontração deles. Tipo, eles precisam fugir um pouquinho da realidade. Então eles me procuram. Então, o que a gente imagina, né, é que o cara paga uma mulher pra simular que ele tem o que é necessário pra ter uma mulher. E aí ele consegue viver uma noite assim, mas não é muito mais profundo Não, isso. é muito mais profundo. É porque assim, ó, muitos deles, que nem são os casados, os que têm namorada e tal, e procuram esse tipo de serviço. Quando eles têm uma pessoa fixa, eles só querem fugir da realidade deles. Porque às vezes, vamos supor, um casado, ele tem lá a família dele, tem as contas, dívidas, tem as reclamações da mulher, porque é normal, né? Não tô julgando. Tipo, pô, às vezes a mulher tá cansada, ela cuida de criança o dia inteiro, casa, um monte de coisa. E ele chega do trabalho, ele vai escutar tudo aquilo. Mas quando ele tem uma relação, né, que é pra fugir dessas coisas por fora, quando ele chega mais tranquilo. Então, normalmente ele quer agradar a mulher dele também, entendeu? Aí fala, você não quer fazer o cabelo, você não quer fazer não sei o quê. Porque ele já tá muito mais tranquilo. Ele, antes de entrar no conflito, ele já teve um momento, tipo, de paz, de relaxamento. Entendeu? Tem uma função social, então, dentro das famílias. Sempre teve. Eu acho que de todas as meninas que atendem, sempre teve. Porque assim, ó, a cabeça do cara, alguns se sentem culpados, não todos. Mas os que se sentem culpados é os que mais mimam as mulheres deles depois. Por quê? Porque o peso da consciência dele fala, pô, minha mulher tá aqui trabalhando, cuidando de casa e eu tô aprontando lá fora. Nossa, eu sou um filho da puta. Vou levar ela no shopping, vou levar ela no spa, vou fazer alguma coisa. Então, a maioria, depois que apronta, agrada a mulher dele. Por mais que ela esteja estressada, então, pô, se ela tá vendo também o marido dela valorizando ela também dá uma abaixada na bola, ela não fica tão estressada. Mas tem uns que não tem esse peso na consciência, ele só precisa fugir mesmo daquilo. Ele vai chegar lá, às vezes a mulher é estressada, mas ele vai, óbvio, sempre ter muito mais paciência com ela do que um cara que não faz nada. Isso daí é fato. Qual que é o percentual de homens que são casados e procuram esse serviço e a mulher sabe, e o grau de percentual das pessoas que mentem pra mulher? Que mente pra mulher? Mas tem alguns que a mulher sabe que ele tá tem. Não, isso? Eu atendo bastante casal e tem uns que a mulher sabe e tá tranquilo também. Que é bom pra ela também, né? Pelo que você tá dizendo. Não, agora você até me lembrou uma história. Enfim, eu acho que a maioria não sabe. Tipo, uns 80% é escondido das companheiras. 80%? Agora, tipo, uns 10% ali se diverte junto com as companheiras, porque o swing acabou virando moda. Então, hoje em dia, tem muito mais casais liberais do que antigamente. E os outros 10% sabe, mas tá bom, é lá fora. O importante é o que ele é aqui dentro. Essa normalmente é a frase que elas usam. Qual a história que você lembrou? Você quer contar? Então, teve um casal que me chamou. Ele é político de um outro estado. E aí, ele trouxe a mulher dele. Tá. Nossa, a mulher dele meio brava e tal, mas eu fiquei meio com um pezinho atrás ali, enfim. Mas a gente começou tal, eu vi que ela tava com muito mais fogo que ele, então dei mais atenção pra ela ali no momento. E beleza, no final ele quis anal, eu falei, só que você não programou, porque anal eu cobro um valor separado do valor que eu cobro normal. Então é um valor à parte, e normalmente eu faço uma preparação antes, né? Por isso que eu até cobro a mais, porque tem toda uma preparação pra ter o anal. Não é uma coisa... aí abriu e... Faz do improviso. Não dá. Mas aí, beleza. Ele, não tem problema. Eu falei, não me preparei. Ele, não tem problema, eu pago. Eu falei, então tá. Aí, ela vai lá, faz com ele. Aí ela meio que ficou de lado. E eu coloquei a mão nela. E ela tirou a minha mão. Aí eu fiquei, porra. E agora? E aí ele foi lá, tal, e ele também tentou colocar a mão nela, e ela tirou. Eu falei, nossa, deu merda. E eu não podia nem trancar o cu, porque senão ia doer, né? Aí eu falei, pô, tá bom, que situação.
Continuou aí lá, tá. Aí ele terminou, ele foi rápido, graças a Deus, porque eu tava meio tensa ali. Ter que relaxar nesse momento foi um pouco difícil, enfim. Aí eu peguei e fui no banheiro. E aí nisso que eu fui no banheiro, ele foi chegar perto dela, ela, não, sai. Que não sei o quê. Aí, beleza. Aí ligaram no telefone dele, eu saí do banheiro e fui falar com ela. Eu falei, não, tá tudo bem? Ela, não, eu só tô fazendo drama pra depois ele me dar presente. Aí eu olhei assim e falei, pô, a mulher é um gênio, cara. Como assim? Ela já sabe manipular ele, entendeu? Agora se ele vê isso daqui, ele vai saber que... Mas eu acho que ele sabe também que ela faz de graça. Não é possível. Vivendo tantas histórias e conhecendo tantos homens, o que você entendeu sobre amor, sobre relação humana, sobre essa dinâmica homens e mulheres? Tem alguma coisa que você percebeu? Eu sei que tem uma diferença muito grande entre mulher e homem em quesito a traição. Eu vou colocar a palavra traição, mas eu não usaria bem ela, mas a palavra traição. O homem, ele só precisa às vezes de uma fuga. Ele não precisa, tipo... Ele não envolve amor com sexo. Entendeu? É muito difícil. Tem mulher hoje em dia que também não. Mas a maioria dos homens, eles só querem transar. Às vezes ele vê uma mulher, porra, é gostosa e tal. Ele quer transar, mas não é porque ele tá apaixonado por ela. É só porque ele quer aquela coisa carnal que acabou, entendeu? Então é muito difícil ele se ligar. Se ligar a ela, ter um sentimento. Ele só quer perder aquilo ali. A mulher não. A mulher, quando ela vai fazer alguma coisa, é porque ela já tá se desligando do homem. Isso quando não é relacionamento aberto, né? Ela já tá se desligando do cara. E aí, às vezes, chega um outro cara que elogia. Às vezes um simples, nossa, como você tá bonita, já. Dá uma pimentadinha ali, entendeu? Então, outra pessoa começa a tratá-la bem, essas coisas. Então, ela começa a se encantar. Então, dela tem muito mais envolvimento, muito mais sentimento. Ela começa a se encantar. E, muitas das vezes, ela acaba traindo. Não porque ela odeia o marido dela, alguma coisa assim. Mas porque ele deixou de fazer alguma coisa e ela se sentiu abandonada e veio outra pessoa e deu um acalento. E, muitas das vezes, depois ela vai ver que aquele acalento ali foi um acalento falso, né? Porque o cara só queria comer ela. E depois que ela falou, putz, caí nisso e ainda traí a pessoa que eu amo. Então é bem diferente a visão do homem pra mulher. E você acredita em amor? Acredito. O que é amor? Eu acho que amor é quando passa todo aquele sentimento de emoção. E mesmo assim você escolhe olhar pra pessoa e fala assim, não, eu vou cuidar de você, eu vou estar aqui pra você. E você defende aquela pessoa com unhas e dentes e você faz de tudo por ela. Isso é amor. E de tudo que eu falo não é matar uma pessoa, não. Não, brincadeira. Mas, tipo assim, se ela matar uma pessoa, se tiver que esconder o corpo, você vai esconder com ela. Você não, porque você tá ali, é parceria. Amor, ela é aquela parceria forte que você tem com aquela pessoa e que é inquebrável. E tem alguma coisa a ver com sexo ou sexo é uma coisa à parte? Eu acho que é uma coisa à parte, mas pra um relacionamento amoroso sexual dar certo, tem que ter o sexo. Agora, tem muitos casais que não transam. Tem, inclusive, acho que é como que é o nome? Relacionamento vanilha, uma coisa assim. Que as pessoas não têm envolvimento sexual e resolvem só passar o resto da vida juntos. E por que você acha que isso acontece? Você acha que o sexo, ele só acontece nesse período de emoção? Onde as coisas estão assim? Não. Eu acho que isso daí tem muito a ver com a química da pessoa. É difícil você se relacionar com uma pessoa que ela deixa de viver a vida dela pra viver a sua. Isso desencanta qualquer pessoa. Mas aí não é amor, é o encanto. Tipo assim, você pode amar uma pessoa e ter muita atração sexual por ela. Mas quanto mais ela se cuidar, quanto mais ela investir nela mesma, mais você vai ter admiração por ela e apetite sexual. A partir do momento que ela para de se cuidar e às vezes só cuida de você, às vezes o apetite ele morre, mas você ainda ama aquela pessoa. Dependendo do jeito que ela te trata, dependendo do que ela te transmite. Então nem sempre amor tá envolvido com o sexo. Mas admiração, essas outras coisas, normalmente sim. E você conseguiu perceber isso convivendo com vários casais? Sim. Você viu que esse é um padrão nas relações?
Sim, com vários... Até vários homens mesmo. Quando você começa a conversar, que você entra no íntimo deles, você vê que muitos dos caras, eles não têm mais relação sexual, mas eles amam perdidamente a pessoa que eles estão ali. Só que eles não conseguem mais, tipo... Não é que vira um irmão, que muita gente fala assim, nossa, chegou a virar uma relação de irmão, mas não é. É que a pessoa deixou, às vezes, de se cuidar, e aí perdeu a atração sexual, entendeu? Uhum. Mas ele ainda ama ela, porque senão largava. Muitos caras que traem, a maioria, eles não querem largar as esposas. Mesmo, às vezes, não tendo relação com elas. E não tem nada a ver, tipo, com patrimônio, com medo de dividir bens, nem nada disso. Às vezes a questão é só, tipo, dele admirar e ver o valor que ela tem. Mas ele não consegue mais, porque ele não tem atração sexual. E tem muita mulher que gosta de ver o marido transando contigo ou com outras mulheres? Isso é um fetiche comum também? Sim, mas eu acho que o fetiche maior é dos homens. Eu acho que tem muito mais homem voyeur que quer ver a mulher com outro homem ou com outra mulher do que outra mulher, do que a mulher com vontade de ver o marido com outra mulher. Uhum. Ou outro homem. Você sabe por quê? Tem alguma pista? Cara, eu acho que a sensação... É porque assim, a gente é movido por sentimentos, né? A traição, ela dá um sentimento de... Às vezes revolta, alguma coisa. E tem gente que sente ser revolta, mas ela gosta. É igual as pessoas que gostam de apanhar. Ela tá se machucando ali, mas ela gosta. Entendeu? Então é uma disforia do cérebro. Que faz ela... Por mais que ela tá sofrendo, ela gosta desse mix de sensação. É igual, tipo assim, quando você quiser fazer uma pessoa se apaixonar por você perdidamente, é só você brincar com o sentimento dela. Uma hora você tá dando carinho e amor, daqui a pouco você tira, daqui a pouco você dá, daqui a pouco você tira. A pessoa vai criar um vício no cérebro e aquilo ela vai querer sempre querer sua aprovação. E aí ela vai ficar atrás de você. Então tem muito disso. Uhum. Aí depois que você foi... depois dessa primeira noite que você cobrou por sexo, você permaneceu nessa vida porque você tava ganhando dinheiro, né? Sim. Só que depois você se aperfeiçoou na carreira e começou a entender o mundo do fetiche também, começou a realizar fetiches. Sim, então, na verdade eu sempre tive a parte do fetiche dos pés, mas sem saber que era fetiche, porque pra mim não tinha nome. Uhum. Pra mim era tesão. Eu só pegava o meu pé já. Tipo, já mexia com meus instintos ali. Parecia que... Não sei o que acontece. Aqui é o começo das coisas, né? Até hoje é assim. E... O resto do fetiche, eu sempre fui meio... Assim, gostei das coisas feitas do meu jeito. Então, até que eu e o meu segundo ex-marido, a gente batia muito de frente. Porque... Às vezes ele falava alguma coisa pra me provocar, eu rebatia. Se ele vinha pra cima de mim, eu ia pra cima dele. Então, tipo assim, apesar de eu evitar muita briga, e isso ter me afastado de muitas pessoas, eu nunca fui aquela pessoa de escutar quieta. Né? Teve várias coisas, tipo, teve uma época que ele queria que eu lavasse a roupa dele, só que ele não tinha comprado máquina. E eu não tinha chamado ele pra morar comigo. Ele foi se enfiando. E aí fui acumulando a roupa dele, eu falei, eu não vou lavar. E eu tava lavando as minhas. E eu tava grávida da primeira. E aí ele pegou e veio falar assim, você não vai lavar minha roupa? Eu tô sem roupa, que não sei o quê. Falei, lava, você. Ué, você tem 2 mãos igual eu. Ele, não, porque não sei o que, a minha ex lavava minhas cuecas debaixo do chuveiro. Falei, manda pra ela. Entendeu? Então eu sempre fui meio bocuda. E isso deu uma maior confusão na época. Enfim, eu sempre fui muito bocuda. Então eu sempre gostei das coisas feitas do meu jeito. O meu primeiro ex-marido, ele era totalmente submisso. Eu acho que ele é submisso até hoje. Ele vai ver isso daqui, ele vai... Se ele comentar alguma coisa, provavelmente ele vai concordar. Porque, tipo assim, se eu precisar até hoje, tipo, nossa, preciso pintar aqui meu quarto. E eu falar, olha, tem como você vir pintar meu quarto? Ele vai. Entendeu? Eu acho que ele sempre me obedeceu. E eu sempre tive esse negócio de querer mandar. Então... A parte de dominação pra mim foi muito fácil. Já era uma coisa que eu praticava, só não de forma tão... Era profissional. Não era profissional, não era de uma forma tão precisa. E depois disso... Então hoje você é dominatrix que se diz? Sim. É um dos seus trabalhos hoje. Sim, eu sou domi. Como é que funciona a dinâmica de uma
uma dominação dessas? Então, isso tudo depende de... Cada pessoa tem um jeito. Exemplo, tem pessoa que gosta de humilhação. Então, O que é humilhação? humilhação... Nossa, é tão pesado. Depende. Ó, tem cara que é gordo, exemplo. Aham. Aí ele falou, olha, eu quero que você me humilhe, eu sou gordo, pau pequeno. Aí eu vou olhar pra ele e falar, nossa, olha como você é gordo, imenso. Você acha que alguém vai se interessar por você? Olha o tamanho desse... Pode falar, não tem problema. Não, você vai cortar, tá? Não, pode falar, não tem problema. Olha o tamanho desse pauzinho. Nossa, isso daí não dá pra sentir nada, não faz nem cosquinha. Você acha que uma mulher como eu ia sentir alguma coisa por você? Eu tenho um asco de você. É umas coisas meio pesadas. Eu ainda tô pegando leve aqui. Mas é umas coisas meio pesadas que, tipo assim, se você fala pra uma pessoa no intuito de humilhar, às vezes a pessoa se sente até mal, vai chorar depois. E ela às vezes chora, manda áudio depois. Ai, muito obrigada. Ninguém nunca me humilhou assim. Teve um cara que, tipo assim, veio falar pra mim, eu nem sabia que você era gordofóbica. Eu só fui porque você pediu. Eu só cumpri o meu papel. Mas o cara tem tesão? Ele, Tem. ele goza sendo humilhado? Pra humilhação. Eu olho esse batendo punheta, eu tenho que pegar com 2 dedinhos. E começa a dar risada na cara dele. Isso pessoalmente? Tanto pessoalmente, Quanto no webcam também. quanto na web. E você nem precisa, imagina, transar com o cara. A maioria É só humilhar. dos fetiches eu não preciso ter relação sexual. Você Ou entende então, às por vezes, a quê? relação não é em mim, é só nele. Tipo, que nem tem cara que gosta de fish. Então, aí você coloca lá uma luva e enfia o braço nele. Ou enfia o pé também. Pé? Sim. Enquanto humilha o cara. Ou às vezes só em silêncio não, mesmo. é que depende de... Cada um gosta de uma coisa no fetiche. O fetiche, ele é muito abrangente. Tem cara que gosta de ser feito de banco. De banco? Você senta nele, fica lá, você fica lendo. Fica tricotando. Ai, de vez em quando você dá umas coisas assim, pra ele dar sentir uma dorzinha ali. E é isso. Tem cara que gosta de ser feito de tapete. E aí tem uns que gostam que ande por cima dele, outros gostam também do tramping, que você pisa em cima. Aí tem uns que gostam que pise com salto fino, tem outros que é sem salto. Então cada um gosta de uma coisa. Não tem um que, tipo, específico. Não, eu só gosto disso. E normalmente fica fora da penetração. Fica. É só a cena mesmo que o cara quer viver. Sim. E você entende por quê que É uma que é disforia isso? do cérebro. O cérebro dele só sente tesão assim, ó. Eu tenho um amigo que ele é produtor. Ele é conhecido como quebra-nozes. E ele faz até umas produções de filme pornô, normalmente com um pouco de comédia envolvida, enfim. Ele fala que quando ele era criança, ele catava o controle, ou o controle de videogame, ou o controle da televisão, colocava o pau assim, em cima da mesa, ele não tinha coragem de se machucar. Mas ele ia de uma altura, soltava e batia no pau dele. E depois que batia no pau dele, ele se masturbava e gozava. Era esse o fetiche dele. E aí hoje em dia, ele produz o que é o chute no saco, né? Que é o Bellbush. E os caras gostam, e eles inclusive gozam desse jeito. Então é uma disforia do cérebro. Você já fez esse de chutar saco? Depois eu mostro pra você. Já. Como é que você controla a força ali? Você pode bater um tiro de meta do Roberto Carlos? Pode também. Depende. Mas o cara não explode na massa? Tem uns que ele incha, né? Tem uns que vão pro hospital. E aí você acompanha o cara no hospital? Não. Já pensou? Por que ele tá aqui? Porque eu chutei o saco dele, tipo... Não dá. Como que eu ficaria nessa situação? Eu vou ligar pra polícia, sei lá. Não dá certo, né? Não, então, mas é que... Mas o cara sai casualmente, diz, meu saco tá inchado. Ele vai no hospital ou o cara entra no desespero, ele chora? Se acontecer alguma coisa, ele vai. Mas o cara fica desesperado? O que eu fiz da minha vida? Ou é isso mesmo, é isso que eu pedi? Teve um cara que ele gosta de tramping. E aí ele fraturou uma costela. Ele gosta que pulem nele. Fraturou uma costela. Aí ele falou, nossa, esse dia foi o melhor da minha vida. É tipo um Jackass, só que com sexo. Caramba, nunca assistiu o Jackass. Os caras se jogam de montanha, carrinho de mercado. Mas é muito antigo, né? O cara enfiou um boneco no cu, aí ele foi no médico, fez um raio-x. Mas esse é o que mais tem. Tem uns que enfia legume no cu e, já aconteceu. Aí às vezes corta alguma coisa, nossa, é uma hemorragia, é uma merda.
Puta merda. Não, mas eles querem. Sim. Entendeu? E aí a gente tá ali pra realizar sonhos, né? Teve alguma coisa que você falou, isso eu não vou fazer. Isso não vai dar. Tem umas coisas que é travável. Que, tipo... fazer xixi ou fazer cocô na pessoa, isso trava a gente. É muito difícil. Nossa, uma vez eu bebi água, porque o cara queria que eu fizesse xixi nele. Eu tava morrendo de vontade de fazer xixi. Eu falei, tô com vontade. Tá bom, vai. Minha periquita não foi. Eu falei, mas por quê? Travava. E eu morrendo de vontade, eu já tava passando mal, suando. Mas chega na hora, você trava. Desgraça. Mas assim, depois que soltou a primeira vez também, filho, foi a chuva dourada que ele queria. Teve algum muito agressivo que você falou que não tinha como? Ou normalmente é realizável? A maioria é realizável. Eu não faço beijo grego. Nem não consigo. Mas não por maldade, assim, é porque o homem, a maioria dos homens, às vezes eles tomam banho, tudo negocinho. Mas tem uma zona ali entre o saco e o ânus dele que eu não sei, às vezes fede mais do que chulé, velho. E aí, não é muito agradável, né? Vou falar, não vai rolar. Esse tipo de coisa eu não faço. Mas o resto é mais tranquilo. E a questão estética, quando a pessoa... Porque eu tô entendendo, você realiza fetiches de dominatrix e também você tem a parte do sexo de penetração. Sim. Quando a pessoa é horrorosa, feia, nojenta, tem como fazer normalmente? É muito difícil. Eu acho que pelo meu valor ele ser no mercado considerado alto, eu acho que já tem um filtro aí, entendeu? A maioria do pessoal que vai pagar... Tem tanquinho, pessoal. Tem muitos que tem. A maioria é empresário, é pessoa bem sucedida. Pô, você acertou na Mega Sena, então. Não, graças a Deus, meu filho. Não, é que assim, em casa, se eu ficar só em casa, assim, 1 hora de chamada de vídeo, eu ganhei R$600 em 1 hora. Então, vale muito mais a pena eu ficar em casa. Se for pra mim sair de casa, tem que ser por um valor que vai valer a pena. Concorda? Então eu não vou sair por qualquer valor. Então, assim, já filtra muito. Normalmente o pessoal... Não bonito, mas o pessoal é bem cuidado. Sim. Mas antigamente você chegou a ter que se relacionar com alguém que era muito feio? Já aconteceu. E como é que faz pra... Então, aí você tenta se concentrar em outra coisa, né? Pede pra hora se passar rápido, faz um monte de coisa ali. Tenta desapegar do momento ali. Mulher é mais fácil de disfarçar, coloca ali um gel, já tá tudo certo, né? Agora, o ruim é o homem não consegue disfarçar, não. Os meninos que atendem comigo, nossa, teve um que foi atender o casal comigo. O cara é lindo. A mulher dele é bonita. Não, mentira, não é bonita, não. Mas ela sabe disso, então, mas enfim. O teu amigo tinha que transar com ela e tu com um cara que era bonito. Isso. Só que ela, meu Deus do céu, cara, ela é totalmente descuidada. Totalmente descuidada. Vou parecer gordofóbica, porra. Mas aí... É que ela, tipo, ele tem dinheiro. Ele tem. Eles não têm relação juntos. Mas eles gostam um do outro e moram juntos e, enfim. Ela é mais velha que ele. Só que ela, a perna dela, tipo... Meu corpo dobrado é menor que a perna dela. Tipo... Ela tem as pernas muito grandes, cheio de foliculite, um monte de coisa. Mas ela tem dinheiro pra se cuidar, entendeu? Não é uma coisa tipo assim, nossa, não, é uma pessoa que vive uma vida precária, não tem condições, né? Então ela tá depressiva, é nada. E ela adora fazer foto sexual lá, sensual. Eu tenho uma buceta gigante que eu falo, meu Deus do céu. E ela não tira pelo. E que não sei, meu amigo. E aí o cara não conseguiu. Não, ele saiu me xingando, né? Porque foi eu que consegui o trabalho pra ele. Ganhou bem, mas foi difícil. Ele broxou ou ele conseguiu? Não, várias vezes. Puta merda. Aí, tipo, tinha hora que ela falava assim, deixa eu te animar aqui, não sei o quê. Só que, mano, ela podia colocar uma prótese fixa. Ela não... Ela é meio complicada. Ela não tem o porquê ela ser descuidada daquele jeito. Eu não sei se é um fetiche dele ou dela, ou sei lá, mano. Nunca entendi eles dois. E ele, ele é ok. Não é lindo, não é um geniquinho, mas ele é ok. E ela não. Ela é difícil. E é difícil encontrar garoto que queira atender ela. Você tem orgasmo fazendo programa?
Alguns sim. Depende. É comum ou é raro? Depende do nível de conexão que eu tiver com a pessoa. Não é estético. Não. É de conexão com a... Eu vou gostar de mentira. Os caras sabem quando você tá mentindo pra eles. Eles podem falar que não sabe. Não, se bem que mulher consegue mentir também. Uhum. Enfim, mas... Não, eu prefiro fazer a coisa mais padrão. Tipo, se eu tô com tesão, se eu vou gozar, eu vou gozar. Mas senão, não. A maioria das vezes eu gozo com a minha mão. Tipo assim, tá tendo penetração e eu tô me masturbando junto. E aquela coisa toda vai. Uhum. Mas é muito difícil quando o cara não quer que a gente se toque. Ele quer ser o responsável pelo... Aí esquece, filho, você vai ficar aí. Pode contratar mais 3 horas que você vai ficar aí, sofrendo. Porque eu já não gozo fácil. É muito difícil. Eu não tenho... Porque assim, ó. Por isso que eu falei que depende de conexão. Eu tenho que me sentir conectada com você pra me gozar com você, meu querido. Porque senão, você vai ficar na luta. Uhum. E eu não vou gozar. A não ser que eu estiver cansada, eu falar, amigo, eu vou dar uma de atriz aqui. A gente se finge, mas é difícil. Porque eu não gosto. a gente imagina que é uma vida difícil e que o prazer, ele não vai estar ali. Não. Mas pelo que eu tô vendo... Quem fala que a vida é difícil. Então, cara, eu acho que as pessoas colocam o programa... Óbvio que cada pessoa é de um jeito, né? Tem meninas que têm problemas psicológicos e aí entra nisso, pra elas é muito difícil. Muitas se drogam pra poder fazer os programas. Existe isso. Mas, assim, pensando pelo lado mais saudável da coisa, cara, não é difícil. Não é difícil, é 1 hora. O difícil é você levantar 5 horas da manhã, pegar ônibus lotado, ainda ter que ganhar 1.000 conto, sei lá, R$1.500, que tá mais ou menos o salário mínimo, por mês, e ter que dar conta de alimentar a criança e fazer um monte de... Isso é difícil. Isso é desesperador. Agora, você ganhar 1 hora ali, R$1.000 e... só por sexo? Mas você no mercado tá num lugar privilegiado? Que você consegue ter acesso a pessoas... Sim. Mais bonitas, mais... Então, na verdade é porque eu atendo só pessoas de alto padrão. É difícil ter uma pessoa que é, nossa, juntei minhas economias, já aconteceu. Eu fico 5 anos fazendo o porquinho do Nubank. Entendeu? Já aconteceu. Ele criou uma caixinha pra você ali no Nubank. Nossa, já veio um cara que veio cheio de nota. Pra me contar. Eu falei, meu Deus do céu, é hoje. E não era nota grande. Se fosse, né, eu podia ter passado em um lugar trocado, né, mas não. Enfim, eu não sei se ele queria mostrar que, olha, eu juntei pra te pagar, não sei. Enfim, mas olha, é difícil. É difícil, a maioria é todo gente com poder aquisitivo alto. Quanto tempo você demorou pra chegar nesse lugar? Assim que eu comecei a fazer cena. Então a pornografia te levou pra esse lugar porque você apareceu... Porque eu virei um objeto de fetiche. Ai, gente, eu não ligo de falar a palavra objeto, tá? Porque, tecnicamente, é isso. Eu sou uma prestadora de serviço, mas pra eles eu sou um objeto sexual e tá tudo certo. E então eu virei um fetiche deles. Eles querem a atriz. Então estar na pornografia e ser uma atriz aumenta o seu valor no mercado. Com certeza. E isso te levou pra esse patamar que você tá agora. Sim. Então, porque uma menina que começa agora, ela vai começar de baixo. De clientes, mas... Tudo depende de onde ela vai começar. Porque, tipo assim, eu comecei numa boate que eu considero sem vergonha. Mas, tipo, não era... Como que eu posso dizer? Não era ruim, porque por dia, assim, eu fazia mais de R$1.000. Por dia? Por dia. Mas eu tem dia que era só cacete também, né? Chegava, saía de perna aberta. Né? Mas assim, eu me divertia, porque na época eu bebia. Hoje em dia eu não bebo mais, né? Mas na época eu bebia, então era como se fosse uma balada. Tem aquela luz vermelha, som tocando, você vai lá, você flerta, conquista o cliente, só pro quarto. Era isso. E pra mim era muito fácil. E você ganha nas bebidas também, né? Então eu tiveram um bônus. Tô bebendo, ainda tô ganhando, porque o cliente tá pagando pra me beber, ó que legal. Então, enfim. Então, eu fazia bastante dinheiro. Eu e uma outra amiga minha, nessa boate que a gente começou, a maioria das meninas, elas não tinham corpo padrão, não tinha... Então, eu e ela fazia muito dinheiro. Eu e essa amiga minha. A gente era as que mais trabalhava, as mais odiadas. Eu tinha até medo, porque quando aconteciam umas brigas lá, era briga tipo de sair faca, os caramba 4. Porque por cliente ou por...
Nossa. Que tipo de briga acontecia? Ó, aconteceu uma vez com uma japa que ela tava enrolando ele na bebida. E ele já era cliente dela há um bom tempo. E nisso ela, tipo, nossa, tô ganhando a bebida, né? Tô aqui. Aí ela enrolando ele querendo subir. Ela, não, vamos, pega mais não sei o que pra mim. Só que ele se tocou. Aí ele se tocou, ele falou, peraí. E tava indo embora. Só que quando ele tava indo embora, eu tava acabando porque era uma escada assim que ia pros quartos. Tava acabando de descer com um cliente. Aí a recepcionista, que era mulher do dono da boate, pegou e falou assim, sobe com a Angel. Aí ele falou, você tá disponível? Eu falei, tô, eu tinha acabado de voltar. Aí, beleza. Aí eu fui, atendi ele e tal. Depois, quando a gente tava descendo, eu vi que ela discutiu com ele, mas não tinha nada a ver com isso. Beleza. Cheguei no outro dia, cheguei mais cedo, e eu tinha mania de comprar, às vezes, lanche, essas coisas, né? E aí eu falei, vocês querem e tal? Aí eu fui oferecer pra ela, para de ser cínica. E eu não vi ele pagando bebida pra ela, porque eu não tava lá no salão. Eu estava no quarto, então eu não entendi nada. Só vi ele saindo e a menina que tinha falado, sobe caindo. Enfim. Eu falei, oxe, não entendi. Eu falei, tá bom. Só que eu nunca fui de ficar debatendo, né? Daqui a pouco ela veio querer vir pra cima de mim. É porque você tá roubando os clientes que não sei o que. Eu falei, roubando cliente? Eu não roubei cliente nenhum, não. Tipo, eu entendi que era roubando, tipo, que eu tinha pegado alguma coisa de algum cliente. Roubando o cliente. Eu falei, não, que cliente falou que eu roubei ele? Ela, não, você tá se fazendo de sonso. E eu, peraí, eu não tô entendendo. E ela brigando comigo. E aí o dono veio e ainda deu uma suspensão pra ela. Depois que eu fiquei sabendo que o cliente que eu tinha atendido era cliente dela, só que ela ficou enrolando ele pra ficar pagando bebida, porque, não sei, porque ganhava mais subindo, né? Mas eu acho que ela não tava muito afim de transar com ele, ficou fazendo ele pagar bebida, enfim. E aí, eu, como subi com ele, ela ficou chateada, e aí ela pegou e veio discutir comigo. Achou que eu tava pegando clientes dela. Foi nessa briga que teve faca? Não, essa não. Comigo nunca aconteceu. Tá. Mas eu tô falando, às vezes quando acontecia briga, era de jogar garrafa, as meninas eram meio nesse nível aí. Então, eu e a outra menina, a gente meio que fechava junto ali, porque a gente tinha um receiozinho com as outras meninas, que as outras meninas não trabalhavam tão bem. Muitas cheiravam também pra poder trabalhar. E eu e essa outra menina, não, a gente bebia, mas a gente não cheirava. Então, a gente tinha um pouco de medo, sim, das outras meninas. Agora, se você começar numa boate maior, não vai ter isso. Tem competição, sim, entre mulheres, mas não é tão grande quanto nas boates menores. Quando você fala que você e a sua amiga eram as que mais ganhavam dinheiro ali, que habilidade você tem que ter pra ser essa melhor profissional? Você tem que ser mais atriz? É um teatro que tá acontecendo ali? Não. Como é que Na verdade, eu acho que eu nunca cheguei... Pra atender, eu nunca cheguei, assim, a atuar mesmo. Principalmente no começo. É mais você conversar mesmo, tratar a pessoa como uma pessoa. Que muitas meninas já chegavam, tipo... Oi, amor, tudo bem? Nossa, eu queria beber tal coisa. Você podia pagar pra mim? Tipo, eu nunca cheguei assim. Entendi. Entendeu? Os caras querem uma coisa mais real. Uma coisa mais real, que a pessoa esteja enxergando eles. Eu acho que os homens, eles buscam muito mais isso. Que você enxergue eles. Entendeu? E aí você vai entendendo como que cada homem gosta de ser tratado. Tipo, tem homem que você percebe que ele quer mais carinho, mais atenção. Então você vai entregar isso. Tem homem que só quer sexo e tudo bem. E não tem problema nenhum. Então você vai, faz o serviço, tchau, tchau. Tem homem que quer conversar com você após o programa. Se vai virar um fixo ou se já você conversa, entendeu? Então tem uma diferença, assim, entre os homens. Aí você tem que pesquisar, ver certinho como que é cada um. O que acontece quando o cara tem ejaculação precoce no programa? Você fica lá parada o restante do tempo? Como é que Não. A maioria das vezes acontece. Principalmente quando ele é fã. Aí a primeira vez, normalmente ele... Já aconteceu de eu ir colocar a camisinha e o cara gozar. Já aconteceu. E eu fico, caramba, que é isso? Enfim, o André é de Santo André. Então, aí, o que acontece? Depois ele me castigou, enfim. Tipo, depois ele veio no afore que eu tive que aguentar ali. Falei, caramba, não gosta nunca. Não sei o que aconteceu com o menino. A maioria dos meninos, assim,
quando ele é a primeira vez, às vezes dá aquela gozada, porque tá muito ansioso, né? E é normal. Mas a maioria não. E normalmente a gente tenta uma segunda vez. Depende, cada homem reage de um jeito. Por isso que eu falo, não tem como ser padronizado. Nenhum atendimento é padronizado. Se o cara, ele fica muito sensível, ele vai ter um momento de assim, um tempo de resposta muito grande. Então você conversa, você fala, vamos tomar um banho, vamos, se tiver o furô, vamos lá no furô, se tiver banheiro, vamos no banheiro. Aí a gente vai, conversa, ele me conta mais dele. Então tem esse momento. Aí depois a gente tenta alguma coisa de novo, né? Porque tem 1 hora, a gente acha que é pouco tempo, mas para algumas pessoas é um tempo muito grande. Para outras pessoas, 1 hora é pouquíssimo, né? Então, para esses que 1 hora é um grande período, aí você vai conversando, tal, depois que você vê que ele relaxou, você tenta mais uma vez. Aí, se funcionar, ok, se não, tá tudo bem também. O seu trabalho ali é tentar fazer acontecer pelo período que você foi contratada. Se for da vontade dele. Uhum. Porque tem cara que quer gozar 3 vezes, tem cara que quer gozar 4. E tá tudo bem. Uhum. Se tiver dentro do período, não tem problema. Agora, quando o cara só quer gozar uma vez e quer curtir o resto do momento, a gente vai e a gente curte, a gente dá carinho, a pessoa quer falar do trabalho, quer falar, sei lá, às vezes, nossa, vou ter que demitir fulano de tal, mas eu tenho amizade com ele. Aí é onde a gente vai conversar, dar uma de conselheiro, fala, não, mas trabalho é trabalho, amizade é a parte, não tem como você se prender a isso, e se você contratar amigos, você sabe que você sempre que tiver que demitir vai ter esse problema. Então, tipo, a gente entra numa parte mais de conselheiro ali. Às vezes eles querem mostrar viagens que eles fizeram. Então, cada cliente é de um jeito. Não tem como. Você acha que os homens são muito carentes? Buscam muita aprovação feminina? Eu já respondi isso. Eu não acho que eles são extremamente carentes, mas eles querem conexão. Querem aprovação, sim. Uhum. Mas eu não acho que é uma carência. Alguns são, mas não é uma... Eu acho que a maioria, eles querem se conectar com alguém que escute eles. Que além do prazer ali que vai... que você vai dar pra ele, também se conecte com ele e trate ele bem. Tem os que gostam de massagem, você faz massagem, você vira tudo aí. Ainda existe aquela coisa do tio levar o menino de 18 anos lá pra tirar a virgindade? Então, teve... Nossa, você já viu essa história? Não. Porque... todo mundo fala sobre isso, né? Então, quando eu tava em Cabreúva, eu fui atender com uma amiga minha lá tinha bastante fazendeiro ali, a região, então. Tinha um policial que ele levou o sobrinho dele. Porque ele achava que o sobrinho dele era gay. Né, era virgem e tal. Enfim, e o tio dele extremamente grosseiro. Né, falando umas coisas muito grossas pro menino. Eu falei, eu vou atender ele. Eu nunca gostei de atender gente muito nova, assim, porque eu fico com um pezinho no conceito. Mas ali, pelo jeito que ele tava tratando o menino, eu falei, não, eu vou atender ele. Aí eu fui e tal, aí eu puxei o menino. Aí o menino tava nervoso, assim, eu falei, não, relaxa, fica tranquilo. Vai lá, toma um banho, volta pra cá e a gente vai conversar. Aí ele falou, sério? Eu falei, sério? Aí a gente ficou conversando e tal, deu o período. Aí eu saí, eu falei, vou só jogar uma água no corpo. Tomei um banho também separado dele. Saí e falei, nossa, seu sobrinho tem fôlego, viu? E ele todo felizão, saiu lá, foi beber. Como faz muitos anos isso, eu acho que foda-se. E a gente conversou sobre várias coisas. Eu acho, inclusive, que o sobrinho dele era, assim, gay. Ou é ainda, não sei como que tá as coisas lá. Mas ele abraçou o menino, falou assim, esse daqui é meu sobrinho, e que não sei o quê. E bebeu, e se divertiu, foi isso. Era o que ele queria. Ele queria realizar o sonho dele de fazer o sobrinho dele perder a virgindade com uma puta. Ele realizou. Na fantasia dele. Entendeu? Sim, entendi. Porque eu não ia obrigar o menino a ter relação sexual se o menino não queria, né? Uhum. Enfim. Você disse antes que você entendeu que você é um objeto sexual, né? Uhum. Como é que fica o seu lado pessoal? Em algum momento essa vida pesa? Em algum momento você repensa? Você sente alguma coisa estranha? Não, de arrependimento? Em algum momento você sente algo negativo em relação à vida que você leva? Não. Em ser um objeto sexual para as pessoas? Não, eu acho que, tipo assim, eu venho dos sonhos. Se o cara quer uma mulher, sei lá, toda vestida de rosa, eu vou estar ali. Se ele falar pra mim assim, eu quero que você mande em mim. Com todo prazer, querido, eu vou mandar. Então, tipo assim,
Eu não acho que seja uma coisa pesada. Entendeu? Eu acho assim que eu tô ficando velha. Então, eu já tirei o Cresce, eu tô indo, né, querendo ver outras coisas pra fazer, porque querendo ou não, a idade chega. Não vou ficar fazendo programa pro resto da vida. Né? Todo mundo tem o fôlego da Elisa Sanches, né? Então, assim, não me arrependo. Eu acho que foi a melhor escolha que eu fiz naquele momento até hoje. Porque foi o que me deu condições. Minhas filhas estudam numa escola excelente. Inclusive aqui próximo, não é muito longe daqui, não. Uhum. Então, tipo assim, período integral, tem as melhores roupas, tem os melhores materiais, os melhores estudos. Então, eu vou me arrepender do quê? Porque o que é importante pra mim na minha vida, é a minha vida, minha casa, minhas filhas, minha família, né? Que a minha família de apoio é a família da minha mãe. Então, isso pra mim é importante. O resto não, meu filho. O resto não tem muita preocupação. Então, não me sinto pesada. A sua família aceitou? Rápido? Teve alguma rusga, alguma coisa? Não, a família da minha mãe é muito tranquila. Se eu chegar lá hoje e falar assim, gente, eu não sei, andei pensando, sou lésbica. Ah, tá bom. Você tá feliz? Tô. Ah, então tá tudo certo. Tá namorando com alguém, uma menina? Eles são bem assim, tranquilo. Ah, decidi que agora eu quero ser um cachorro. Igual o Pet Play, gente, desculpa, não ri. Foi com respeito. Enfim, se eu falar pra eles que eu me sinto um cachorro... Ah, você tá bem? Tá comendo? Tá pagando suas coisas? Tá, então tá tudo certo. Uhum. A família da minha mãe é muito tranquila. Eles sempre foram. A família do meu pai, que eles têm um pouco de receio. Eu acho que é um pouco de receio. Falo com os meus tios, falo com meus primos, falo com meus irmãos. Mas, assim, eu sei que eles, como eles são... Eu também deixei eles mais afastados, porque eu acho eles um pouco tóxicos um com o outro lá. Então, eu não tenho muita proximidade. O que eles pensam, deixa eu pensar, tá lá, né? Agora, a família da minha mãe é muito tranquila. Eu sou muito ligada neles. Então, se eles estão bem, pra mim é importante. Se eu estiver bem, pra eles é importante. Não importa o que eu faço da minha vida. Teve um dia específico que você foi contar pra eles que você tava trabalhando com isso? Não. Eu acho que foi meio que todo mundo ficou sabendo meio que no mesmo tempo. No dia que eu fui gravar a primeira cena pro Sex Hot, eu tava me arrumando, minha mãe foi na minha casa. Aí ela, onde você vai? Aí eu falei, vou gravar um filme pornô. Aí ela olhou pra minha cara e falou, sério? Eu, sério. Ela, você tem certeza? Eu falei, tenho. Ah, então tá bom, quando você chegar lá você me liga? Eu falei, tá bom, ligo. E foi assim. Entendeu? E a gente se comunica muito. Então, a minha mãe provavelmente devia ter depois ligado pra minha avó, na casa da minha avó, deve ter comentado. Porque nunca foi tipo assim, nunca tivemos uma conversa. Então, gente, preciso contar pra vocês, sou atriz por... Nunca teve essa conversa. Nunca teve, nunca precisei falar. A única vez que a gente tava conversando uma vez, dando risada, minha avó era viva, né? Que... A minha mãe foi falar, Estela ganha dinheiro com o pé, que não sei o quê. Porque muitas das vezes eu tinha muito cliente podólatra, eu tenho até hoje. Mas naquela época eu acho que como tinha poucas meninas, né? Então, basicamente, toda semana tava atendendo, tipo, 4, 5 podólatras. Ela, mãe, ela só masturba os caras com o pé, que não sei o quê. Aí minha avó olhou assim pra cara dela e falou, ué, mas eu também fazia isso. Aí a mãe, o quê? Aí ela, eu não colocava a boca não, eu fazia assim com o pé e fez um movimento. Aí a mãe, aí eu falei, olha, eu herdei de família. Então foi um momento muito engraçado que a gente deu risada. E falar sobre sexo na família da minha mãe é normal. Então a gente fala besteira. A gente nunca teve um momento assim de agressão física. A família da minha mãe não briga de se pegar. Nunca teve um momento assim de condenar mesmo, qualquer um que seja, né? Independente das escolhas, boas ou ruins, a gente nunca foi muito de condenar. Então é muito tranquilo, minha vivência ali, tranquila. Sexo enjoa? Não. Eu acho que depende. Depende de com quem, porque tem pessoa que parece que você quer fazer a pessoa fazer parte do seu corpo. Eu não sei se vocês já transaram com alguém que, porra, você queria fazer a pessoa entrar dentro de você e você entrar dentro da pessoa. Com essa pessoa é muito difícil de você enjoar. A não ser que ela tenha atitudes nos dia a dia, assim, que vai te magoando e aquele sexo, ele também perde a graça. Mas enquanto aquela pessoa, ela for fiel a você, fiel, assim,
Não tô falando de fidelidade, não transar com outras pessoas. Às vezes não, às vezes a pessoa, vocês têm um relacionamento aberto, ela não mente. Eu falo fidelidade no quesito de não mentir. A partir do momento que ela não te magoa, e você tem esse fogo por ela, é muito difícil de você enjoar. Porque quando vocês quiserem testar alguma coisa nova, vocês vão ter, tipo, a intimidade de falar, vamos comprar um brinquedo? Vamos fazer um negócio diferente? Vamos, sei lá, transar na varanda com tudo aberto? Sei lá, ela vai acabar topando. Vamos transar no carro, no meio da rodovia? Ela vai acabar topando. Por quê? Porque vocês têm essa química. Então não vai enjoar. Agora, se for uma pessoa que ela for te magoando em algumas coisas, ou for falhando com você em algumas coisas, a tendência do sexo dar uma congelada é muito grande. Mas pra você, de ter feito tanta coisa já, tem algum dia que você não tá afim? Tem algum dia que não faz sentido mais? Não, eu acho que eu sou muito mais tranquila sexualmente falando. Eu consigo, se eu tiver que ficar 3 meses sem sexo, eu fico de boa. Não vou ficar tipo, nossa, meu Deus, tô subindo pelas paredes. Não. Mas, se tiver, eu vou sentir. E a pessoa começar a me tocar, me estimular, eu vou sentir tesão ali e vou tacar fogo, entendeu? Então não tem uma regra. Eu acho que hoje em dia o meu sexo é mais tranquilo do que antigamente. Antigamente, tipo, quando você tá na adolescência ali, você, meu Deus, falou um oi, você fala, ai, quero dar. Tipo, uma coisa meio assim. Agora, não, depende. Eu me entendi também que quando eu tenho uma ligação com a pessoa, pra mim é muito mais fácil. E se ela me mandar, às vezes eu não tô nem afim de nada. Se ela me mandar um oi, um negócio que falar oi, junto, entendeu? Já tá respondendo aqui. Então, acho que tudo depende, varia. Mas sexo normal ainda faz sentido pra você? Porra, pra caramba. A conquista num bar, a pessoa não sabe quem você é? Não, então, eu tenho que achar a pessoa mais inteligente do que eu pra mim sentir tesão nela. Se ela tem que, por isso que eu acho que grande parte dos meus clientes hoje eu consigo me conectar com eles. Porque eu preciso admirar a pessoa pra sentir atração sexual. Então, pra mim, tipo, se eu tô conversando com você, mas se a conversa for vazia, você pode ser lindo, pode ser perfeito, pausudo, sei lá o quê. Eu vou olhar e falar, tá bom, é só mais um. Isso com clientes? Ou na vida pessoal. Na vida pessoal. Tanto faz. Porque eu tenho muito cliente que é bonito, mas você fala, nossa, fala merda, velho. Você fala assim, fica de boca calada. Quem sabe eu consiga chegar lá se você calar essa porra dessa boca. Mas tem outros que não. Então, mas quando você conhece alguém normalmente, na vida normal, você sente falta daquele fetiche do dinheiro, de receber? Sinto. É? Então, pra mim me interessar, além de eu admirar a pessoa, eu tenho que sentir que ela me mima. Porque aí é uma coisa que compensa. Tipo, nossa, eu te trouxe flores. Às vezes é coisa besta. Não tô falando, tipo, me mima, não, terminar um carro. Não, gente. Eu fui lá, trouxe chocolates pra você. Eu já fico, obrigada, não precisava. Ainda bem que você trouxe. Já dá uma empolgação a mais. Agora, quando a pessoa é muito... só tô ali pro sexo. Você fala, quero não. Outra curiosidade que eu tenho também é em relação à sua segurança pessoal. Porque você fica num quarto com alguém que você conheceu há poucas horas, né? Isso é um problema? Isso é uma preocupação? Foi já em algum momento? Então, normalmente eu só faço encontros em hotéis ou motéis. A não ser quando já é um cliente de muito tempo. Então a gente já tem intimidade. Você consegue me atender em casa? Consigo. Porque já é uma pessoa que eu tenho mais confiança. Mas, tirando isso, só motel ou hotel. E qualquer coisa que acontecer ali, meu filho, eu grito. Já aconteceu de eu ter que chamar o dono do hotel, que era ele que tava lá. E aí ele expulsar o cara. Simplesmente porque o cara tava tentando fazer sem camisinha. E eu falei, não faço. Não, mas nos filmes você faz. Mas nos filmes é outra coisa. Você não é ator e a gente não tá gravando um filme. Então não vou fazer. Mas pô, eu paguei tanto. Eu falei, meu filho, mas eu não te obriguei. E ele, depois mesmo de ter pago, foi expulso. Ele gritou comigo e depois, eu posso te dar um abraço? Não. Foi isso. Mas ele gritou exigindo o que ele queria ou ele partiu pra alguma... Não, ele queria, física? Tipo, me convencer à força. Nesse momento, eu liguei na recepção, só que não me deram ouvidos. Aí eu liguei pro Catra, que é um ator também. Eu falei, Catra, tá acontecendo isso e isso e isso. Ele, peraí que eu vou resolver.
Aí eu acho que ele ligou, entrou em contato. E aí eles subiram. Aí o dono subiu. Aí o dono subiu e falou, sai do quarto. Ele, não, mas pô, eu paguei, que não sei o quê. Ele, não importa, sai do quarto. Aí ele, não, que não sei o quê. E falando, ela que não quer me dar, que não sei o que lá. Eu falei, eu falei com camisinha. Ele, não, eu aceito com camisinha. Eu falei, agora eu não quero mais. Agora não vai rolar mais. Aí ele, então eu posso te dar um abraço? Gente, mas mudou, a pessoa bipolar. Aí, tipo, esse dia, acho que foi o dia mais caótico. Depois desse dia, é muito difícil. De maneira geral, sua vida nesse mercado foi bem tranquila, pelo que eu tô percebendo. A maioria das coisas, assim, aconteceram coisas difíceis, mas a maioria das vezes foram, tipo, 5% do 100% foi 5% foi difícil e 95% tranquilo pra mim. Qual foi a mais difícil? Eu me envolvi num problema com outras atrizes. A gente denunciou um produtor, né? E aí eu acho que esse foi o momento mais desconfortável, que eu não gostei de participar. Porque toda hora era... é o UOL querendo entrar em contato, era não sei quem querendo entrar em contato. Porra, mas eu não queria mais falar do assunto. Entendeu? Então, se fosse hoje, eu não teria mais me envolvido nesse assunto, porque foi desinteressante. E a única coisa que aconteceu foi eu perder um pouco da minha paz. Não me agregou a nada. Entendeu? Mas tirando isso... Mas foi alguma coisa a ver com a indústria do pornô. Dos filmes, não sua vida pessoal? Não, minha vida pessoal não. Tem outra questão que eu tenho também. Homens pedem pra fazer sexo oral na garota de programa? Sim, a maioria. Eu acho que todos quase. É muito difícil um que não queira. É comum isso? Eu até estranhei. Eu achei que não, porque... Por quê? Porque a pessoa fica com várias pessoas. Você ficou com várias pessoas. Depois eu não quero que ela dê uma babadinha. Ó a hipocrisia, hein? Não, eu achei que tinha alguma coisa. Nada. Não, mas você falando isso, tem um cliente meu que esses dias ele veio e falou assim: fiz oral em você, mas não é em todas que eu faço. Você foi a primeira. Eu, nossa. Me senti. Mas, gente... Tá bom, então. Mas não. É comum, todo mundo pede. Eu não sei porque eu perguntei. Então, me senti mal pela pergunta agora. Desculpa. Mas é porque, tipo, foi estranho mesmo. Foi estranha a pergunta? Cara, eu achei que ia ser uma puta pergunta boa. Eu achei que era nem quando eu trabalhava nessa boatezinha pequena que eu falei pra você... Até lá, os caras sempre quiseram. Nunca teve esse negócio, tipo, ai, que nojo, uma friquita, não. Não, mesmo assim... A maioria... Você saiu de um cliente e aí pegou o outro já logo em seguida então, e o cara fala... tudo tem banho, né, querido? É, claro. Eu esqueci desse detalhe que existe Sabesp em São Paulo. Você tem uma pergunta? Ainda existe cafetão? É comum isso? Existe principalmente no pessoal que é trans. No hétero é mais difícil. Mas existe ainda cafetinas. Tanto que na clínica que eu trabalhava, existia muitas cafetinas que levavam as meninas, elas pagavam e depois as meninas ficavam devendo elas. Né? E aí a gente conhece a história de cafetina que tirou no cru o silicone da menina que tentou fugir e não quis pagar. Caraca. É bem complicado. Mas aí, assim, no meio do pornô, não. Mas no meio de programa existe. Você teve ou tem? Não. Você sempre seguiu carreira solo? Você foi pelo lado do sistema, você conseguiu burlar algumas coisas. Então, é porque assim, eu conheci muitas cafetinas. Não vou falar mal delas, não. Embora seja crime, né? Eu não vou falar mal delas, não. Porque, assim, realmente ela... cuidava das meninas, né? Pagava cabelo, pagava unha, ensinava a trabalhar, falava, tipo, olha, você tem que se prevenir, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, ensinava a fazer chuca, porque tem muita menina que vem do norte, nordeste, e não entende nada, entendeu? Meninas que eu falo trans, tá? Então elas davam ali o auxílio. Óbvio que isso não era de graça. Elas moravam na casa das cafetinas. As cafetinas, né, tinha alimentação, tinha água, tinha cabelo, roupa, que as cafetinas investiam pra depois ter o lucro delas. Óbvio que elas iam cobrar mais. Elas não estão ali de graça.
Enfim, então elas têm esse papel pra trabalhar com as meninas. Mas assim, acho certo. Pelo valor que elas cobram depois, eu não acho. E o que elas fazem se não pagar, também não acho. Porém, não falo que é de todo ruim, porque tem muitas meninas que... Eu que trabalho em ONG, eu vejo, tem muitas meninas que estão na rua. Trans que estão na rua. Porque elas não tiveram orientação, ou se tiveram, né? Enfim, fugiram, não sei. E vivem na rua, não tem condições precárias de sobreviver. E é isso. Só pra gente encaminhar o encerramento aqui, eu separei uma pergunta. Você já recusou algum cliente? Já. Por quê? Vários. Assim, ó. Se eu te atender e aí você for uma pessoa escrota, ou você agir de qualquer forma que eu acho que não é devida, eu não vou te atender mais. Você pode me pagar o triplo que eu não vou te atender. O que um cara faz pra você não aceitar mais fazer com ele? Não, tem várias coisas. Tipo, ou tentar... estourar a camisinha. Eu falo, filho, esses truques aí... é comigo mesmo que você vai querer brincar. Tipo, que eles têm até uns guias na internet de como estourar a camisinha. Em programa. Tipo... Não faz sentido, entendeu? Então, fica tirando toda hora e passando a mão pra ressecar a camisinha. Porque aí estica ela e quando ele coloca, dá aquela forçada e ela estoura. Várias coisas. Ou belisca a ponta da camisinha. Tudo isso daí que eles fazem de truque, eu já tô... Quando eu vejo que tá passando a mão de mão, vamos trocar de camisinha. Não, mas vai com essa mesmo. Não, eu sei o que você quer fazer. Eu já dou um toque nele. Entendeu? E aí eu pego e não atendo mais, não tem conversa. Mas antes de conhecer a pessoa, você já rejeitou alguém? Antes de conhecer, eu acho que não. Só se ela fizer algo ruim no programa? Antes de conhecer, pelo menos que eu me lembre, não. Só se, tipo, pedir alguma coisa que eu falo, não faço. Tipo, se me chama de titio, se me chama de papai, se me chama de... Essas coisas eu não faço porque eu não tenho psicológico pra fazer. Entendeu? Então, eu não faço. Porque tem muitos que querem que a gente se vista que nem uma criança e, sei lá, chame de vovô, de papai, de tio, de... Esse tipo de coisa eu não consigo, não tenho um estômago pra isso. Eu sempre pergunto no final da entrevista qual foi o ponto mais alto da vida da pessoa e o ponto mais baixo. Você pode começar pelo ponto mais baixo. O ponto mais baixo, eu acho que foi quando eu comecei mesmo. Tipo... Eu não conhecia nada, aceitei muitas propostas pra gravar, que hoje em dia não aceitaria, porque eram propostas muito baixas, mas como eu não tinha noção de valores do mercado, então eu fui aceitando, né? Então hoje eu mudaria isso. Eu acho que foi o momento. O começo foi quando eu fui aprendendo, né? Vendo, fulano ganhou tal, opa, então peraí, alguma coisa tá errada. Mas você fez algo nessa época que você não gostou de fazer por pouco dinheiro, é isso? Não, eu acho que eu não deveria ter feito certas coisas pelo valor pago. Entendi. Entendeu? Então, é isso. Porque muitas das vezes acontece bastante. O produtor sabe que o cachê da menina vai estar lá no contrato, que é R$1.000. E aí ele não coloca, né? A gente preenche todo o contrato, menos o valor. E aí ele fala que o cachê foi 500. A menina que tá começando, ela acha que o cachê foi 500. Eu só tô dando um exemplo, tá? De valores. E aí, só que aí depois ele coloca que pagou R$1.000 pra ela. Entendeu? E aí a gente, tipo, é passada pra trás. Quando você não tem as manhas, você não tem a malícia, você cai muito nisso. E que tipo de coisa você fez nessa época? Tipo, até meu primeiro anal. Tipo, achei que tava certo o valor de cachê. E não, tava muito abaixo do valor. Entendeu? Era coisas assim, mas nada tipo, meu Deus, que coisa horrorosa. Não. É mais questão de valores. Coisas que você descobriu depois que deveria ter cobrado mais. Que não era aquele valor de cachê e que eu fui passada pra trás. Que eu fui meio que engabelada ali. Acho que foi isso. No começo eu passei bastante desse tipo de coisa. Mas eu não considero que foi um momento também terrível. Mas é chato, né? A gente saber que a gente... Podia ter ganhado mais. É horrível. E o ponto mais alto da sua vida até agora? Cara, eu acho que há uns 2 anos atrás eu tava muito hypada, então participava de quase tudo.
As produtoras de fora me contratavam muito. Eu também não... Eu cobrava um cachê mais alto que o da maioria das meninas e recebia. Então, acho que há 2 anos atrás, eu acho que foi o meu auge, assim. Você ganhava em dólar? Também, já ganhei em dólar também. Você já viajou pra trabalhar? Já viajei pra República Tcheca e pra Paris. Mas, assim, dentro do Brasil também já viajei pro Rio de Janeiro, pra alguns lugares. Mas compensa, o valor compensa. Foi pra fazer filme ou foi algum cliente específico? Não, filme. Filme. Nunca teve algum cliente da Europa que queria especificamente você? Sim, mas o problema é que, assim, ó, só sou eu e minhas filhas. Então, eu não sou aberta a viagem. Entendeu? Então, já recusei várias propostas de viagem por conta disso, que só sou eu e minhas filhas. Minha família mora, assim, não mora muito distante, mas mora longe de mim, né? Então, eu não posso ficar contando com eles e todo mundo trabalha, né? Minha família trabalha, então dá pra mim ficar contando com os outros. As minhas filhas, elas estudam em escola particular em período integral. Então, o período que elas estão na escola é o período que eu tô trabalhando. Quando elas voltam, se eu tiver que fazer algum trabalho, aí eu contrato uma babá, ela cuida delas, e aí eu vou pro trabalho e volto. Entendeu? Elas sabem o que você faz? Elas são sabem, jovens já? De certa forma. Assim, ó. Elas não sabem a íntegra. Mas elas sabem que eu atendo clientes. Quando elas eram menores, o pai delas falou que eu fazia coisa errada, que eu fazia umas coisas feias com os meus amigos, que ninguém prestava, e quis colocar uma coisa horrível na cabeça delas. E aí eu tive que pegar ir na internet, pesquisar umas fotos de nu sensual, essas coisas assim, mais artístico, nada muito puxado pro sexual. Falei, ó, é parecido com isso, eu e meus amigos fazem. É divertido, tal, todo mundo ganha dinheiro, ninguém é má pessoa e que não sei o quê. Aí eu conversei com alguns amigos, a gente combinou de ir pra um sítio. Inclusive tava Pistolinha, tava Mônica Camacho, só que tava em família. Aí a gente combinou e a gente foi pra esse sítio, porque eu queria mostrar pra elas que eles não eram pessoas horríveis, igual ele tava falando. Aí eu falei, antes de chegar ainda, eu falei, filha, ó, tem um amigo da mamãe que ele é anão. Então, tipo assim, não fica falando essas coisas. Ah, que isso? Isso nem existe, você tá me trollando. Por causa do Lucas Neto, né? Ficava falando que tava trollando. Eu tô falando sério. Não, isso não existe. Aí quando elas viram ele, olha, que não existe verdade. Gente, e foi difícil, porque só que o Pistolinha, ele é um amor de pessoa. Então ele entrou na onda, entendeu? Tipo, tinha hora que elas iam provocar ele, aí ela saiu correndo, tipo. Foi bem divertido e elas se divertiram pra caramba. Então, elas entenderam que meus colegas de trabalho não era aquele monstro que ele pintava. E que o que eu fazia não era uma coisa tipo, meu Deus, ela tá cometendo um crime. Não é isso, né? Então consegui explicar pra elas de um jeito muito mais suave do que realmente é, porque também elas não tinham idade pra isso. E já ele já aprontou muito. Ele já me denunciou pro conselho tutelar, falou que eu fazia cena e que eu atendia cliente na frente delas. Aí, meu Deus do céu, foi um saco. Porque toda vez eu tinha que ir, né? Que a gente começou a ir, frequentar toda vez. Aí tinha que falar toda vez a mesma história. Aí, por último, elas passaram por um psicólogo jurídico, né? Aí separaram as duas, cada uma com um psicólogo diferente. Eu fiquei com assistente social. E aí, eles iam fazendo perguntas enquanto elas desenhavam, tal. Eu não tive acesso a que tipo de pergunta que eles fizeram. Mas eu fiquei sabendo que saiu do laudo, que foi que realmente elas nunca tinham visto nada, nunca teve acesso a nada, porém tinha alienação parental por parte dele. Inclusive é isso que eu vou usar nos processos agora, que ainda tô em processo contra ele. E aí caiu por terra essa denúncia que ele fez. Então, tipo assim, é muito complicado esse diálogo que eu tenho com ele, mas com elas é muito tranquilo, porque eu consigo deixar as coisas bem mais suaves, né? Até porque eu também não sinto um peso, então não tem como eu passar um peso pra elas se não é algo que eu sinto. Qual que é as tuas redes sociais pra quem quiser te seguir? No Instagram tem o TVT Angel, que é TVT Angel. Isso. Que é um Instagram, e tem o TikTok também, que
tem várias entrevistas com vários criadores de conteúdos, não só do mundo adulto, mas pessoas da mídia, enfim. E tem o The Angel, o UFC 14, que é o meu pessoal. Enquanto não cair, né? Porque o Instagram... Me derruba, né? O quê? Já tive mais de 30 Instagrams e tá tudo certo. Instagram, ele derruba. E olha que se vocês olharem minhas páginas, eu não posto nada, tipo, meu Deus do céu, que menina safada. Não. Sou quase uma crente no Instagram. E nem é meme. Então, @The Angel TV? @TV The Angel. TV The Angel. Isso. Tá. Boa. A gente vai botar na descrição pro pessoal que quiser seguir. Obrigado pela participação aqui no programa. E até algum... Obrigado. Eu acho que vai ter a próxima. Tchau, tchau. Tchau.